Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. E nós vamos para mais uma mensagem do Evangelho da Graça do nosso Deus, através desse canal, Palavra da Graça. E nós vamos ver algumas passagens aqui da breve carta de Paulo aos Filipenses. Carta essa com 4 capítulos somente, mas de uma preciosidade muito grande. E nós queríamos considerar alguns versos, desses 4 breves capítulos, mas que tem mensagens profundas, ensinamento espiritual, edificação para a nossa vida, para o nosso coração, até os dias de hoje. Não é? Porque a intenção de Paulo ao escrever para as cartas, para as cidades, para as igrejas, era exatamente isso. As pessoas se alicerçarem na fé em Cristo, ter alimento sólido, como ele sempre repreendeu o povo lá da cidade de Corinto, que eles eram como meninos, como crianças, não podiam tomar alimento sólido. E a gente vê isso até hoje, é um cenário bem comum da nossa época. A gente pode dizer que não mudou muita coisa nesses mais de 2000 anos de história cristã, de igreja cristã. Ainda continua pessoas assim, sendo manipuladas por religiões, por denominações, por homens que querem chamar a atenção dos filhos de Deus após si, Então nós vemos que são coisas preciosíssimas que Paulo escrevia para aqueles irmãos e que nos alcança e que é de muita utilidade para a nossa vida hoje, Lembrando que Paulo não escrevia para denominações evangélicas, que isso nunca existiu, na Bíblia não tem isso. Isso é coisa dos nossos dias, da modernidade. E isso caracteriza um desvio, Nada mais, nada menos que um desvio da verdadeira revelação da graça. Denominações evangélicas. Eu sempre falo isso, vou repetir, para a gente que fique bem claro cada vez mais para nós. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele os repreendeu por isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo, não sei se é capítulo 1, logo no início da carta, ele fala, eu estou sabendo aí que vocês têm divisão entre vocês. Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, sou de Jesus, e Paulo não permitiu isso, não admitiu fracionamento da igreja, divisão da igreja do Senhor. E ele prontamente corrigiu e baniu essas coisas do seio da igreja. Mas hoje as pessoas aceitam passivamente, tantas divisões, tantas denominações, e eles acham que está tudo bem. E ainda chamam de igreja. A gente não pode chamar. Denominação evangélica não é igreja de Cristo. Igreja de Cristo é aqui, que Paulo escreveu aos Filipenses. E veja que ele não escrevia endereçando a ninguém, ele se dirigia à igreja. Ele se dirigia à igreja, ele não se dirigia a uma liderança religiosa, a diretoria da igreja. Não tinha nada disso, irmãos. No início as igrejas eram simples, andando na graça do Senhor, andando na humildade, na simplicidade, não é? Mas a igreja era contagiante, na sua alegria, na sua fidelidade a Cristo. É diferente de hoje, que perverteram tudo. Haja vista que o primeiro grande desvio da igreja bíblica foi a própria igreja católica apostólica romana. Que eles dizem que a primeira igreja que existiu, a verdadeira igreja, igreja romana, o que é isso? Onde é que tem isso na Bíblia? Igreja católica apostólica romana, isso foi um desvio também, isso foi invenção já da maldade do coração do ser humano. Então, daí para cá, as igrejas protestantes não são diferentes. Aliás, os protestantes todo ano aí comemoram aí a reforma protestante, que não reformou nada, tirou o padre e botaram o pastor, e continua com cerimônias, com rituais, com sacrifícios,
ultrapassados, não é? Não vivem na sua forma integral o Evangelho da graça de Deus. E Paulo escreveu as cartas exatamente para que os irmãos naquela época e hoje, porque nos alcança essas palavras, para não viver nesses erros, nesses desvios, não viver na carne nem na doutrina de homens. Como ele já começa a escrever no capítulo 1, no verso 1, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, que vivem na cidade de Filipos. Ele pregou ali, né? Ali foi estabelecida uma igreja, mas não era igual hoje. A igreja naquela época lá, não era que você viu o nome da igreja, uma placa, uma faixa falando igreja da cidade, igreja dos Filipenses, por exemplo. Não tinha isso. Daí que Paulo falou, escreveu para a cidade de Filipos. E ele se dirige a quem? Paulo e Timóteo, a todos os santos em Cristo Jesus. Coisa linda, irmão. Eu fico maravilhado com isso, porque esse era o tratamento, é assim que Paulo considerava os irmãos e a igreja naquela época. Aos santos, uma linguagem que você não vê hoje, que se perdeu. Porque hoje, santo se colocou assim uma coisa especial, sobrenatural, a ponto da igreja aí, que se diz cristã, canonizar santos. A pessoa morre e depois que morre, uma coisa totalmente estranha ao cristianismo bíblico, né? Canoniza a pessoa porque o Papa reconhece que a pessoa pode ser santo, reúne lá os arcebispos, os bispos, e para canonizar a pessoa como santo. É um absurdo, que não tem nada que ver com essas palavras simples e de poder que Paulo escrevia para os irmãos na cidade de Filipos. E Paulo mesmo, referindo-se a ele e aos seus companheiros, aqui, essa carta aqui foi enviada por Paulo e Timóteo. Timóteo, ele sempre fiel companheiro junto com Paulo, nas lutas, nas perseguições, nas prisões de Paulo. Timóteo sempre ali dando assistência e ajudando e cooperando para cuidar desses irmãos em cada cidade, inclusive aqui na cidade de Filipos, aos santos que estavam se reunindo ali. Então veja que não tinha negócio de diretoria, de liderança, como o pessoal enche a boca para falar hoje. Precisamos de uma liderança cristã forte, preparada, treinada. Para quê? Liderança para subjugar os irmãos. Liderança para ter privilégios. Como a gente se vê hoje aí, se aproveitando, as pessoas se aproveitam que são líderes da igreja evangélica para tirar proveito disso, para enriquecer, para ganhar bens materiais, não é? Para ganhar carro, casa, para enriquecer, para ter dinheiro, com uma oratória muito boa, né? E com um preparo teológico, né? Muito bem fundamentado, para se fazer superior aos santos, aos filhos de Deus, que não deveria existir nada disso. Ele diz aos santos em Cristo Jesus, inclusive, aí ele incluiu bispos e diáconos, sempre no plural, bispos. Mas o bispo não era aquele cara, né, que tinha um perfil assim diferenciado, que ele estava acima dos irmãos, como o pessoal faz hoje. Os pastores hoje são verdadeiros superstars. Tem pastor aí que é pastor showman, né? E ele nem tem contato com o povo, termina o culto nessas igrejas denominacionais aí, e as pessoas nem têm acesso ao pastor. Você precisa ter e-mail, você precisa ter lá, marcar, agendar uma visita pastoral, uma entrevista com o pastor. Nessa carta aos Filipenses não tinha nada disso. Os irmãos viviam em paz, eram simples, eram irmãos. E esses bispos aqui eram homens experientes, supervisores, para não deixar os irmãos na cidade de Filipos se desviarem
desse ensino da graça. Não é? Não deixar entrar fermento de doutrina de homens. Jesus uma vez falou isso, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que Jesus estava querendo dizer? A doutrina dos escribas e fariseus. Então nós vemos aqui que Paulo tinha esse zelo pela igreja do Senhor. E Paulo Timóteo, agora ele nem fala apóstolo Paulo. Percebe? Eu gosto de ver esses detalhes, porque hoje tem os títulos. Bispo, presbítero. Tem igrejas, inclusive, aí, não gosto nem de falar igreja, tem denominações aí que o camarada chega lá para visitar, como eles fazem, né? Aí já vem um obreiro perguntar ao irmão o nome, aí a denominação que ele pertence, o nome do pastor, olha isso tudo, para identificar. E aí se tem um cargo, esse cargo de evangelista, de presbítero, se é bispo, se é diácono, para ter um destaque, para ter uma palavra, uma participação especial no culto. Em Filipos não tinha nada disso. Inclusive bispos e diáconos. Igual a igreja aí no livro de Atos. A igreja no livro de Atos, quem é que ajudava os irmãos ali? Quem é que estava liderando? Não tinha líder, mas os apóstolos conduziam, porque Cristo mandou eles fazer esse trabalho. Eles receberam essa ordem do próprio Jesus para cuidar da igreja e pregar o evangelho, não é? Então, os apóstolos não tinham um líder, eles não nomearam nenhum líder, como os religiosos hoje querem dizer que Pedro foi o primeiro grande líder da igreja cristã. Pedro nunca se colocou nessa posição, nunca. Nem os irmãos o consideravam assim, com destaque, como sendo o líder, o mandante da igreja. Pelo contrário, as cartas apostólicas de Paulo, ele mostrou bem claro, ele explicava de uma forma bem simples e convincente que a igreja é a reunião de todos os santos eleitos do Senhor, cujo cabeça universal é só um, que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja e cada um de nós somos membros desse corpo individualmente, não é? Então ele continua, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no versículo, porque se a gente for ler todo o capítulo todo, fica muito demorado, seria uma bênção, né? Porque são só 4 capítulos, não teria problema nenhum. Nós vamos destacar apenas alguns versículos. E ele diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Verso 16. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então eu gosto desse verso aqui, que Paulo deixa bem claro qual é a missão dele, qual era o trabalho que ele exercia. Estou incumbido da defesa do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, é isso aí. Não é de religião nenhuma, não é de pensamento filosófico nenhum, não. Não é de denominação evangélica que não existia e não era para existir nunca. Essas igrejas que falam, uma igreja em cada esquina aí, eles não podem nem chamar de igreja. São denominações evangélicas que se tornaram um grande e terrível sistema religioso junto com a Igreja Católica. É um sistema religioso que persegue os filhos de Deus, né? Que rejeita os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, os santos do Senhor e eleitos do Pai. Então, Paulo não se confundia, ele fala bem claro aqui. Fui posto para a defesa do Evangelho. Não foi de religião nenhuma, não foi de filosofia oriental nenhuma. É do Evangelho da graça. E ele deu a vida por isso. Aliás, todos os apóstolos fizeram isso. Todos foram martirizados por causa desse Evangelho da graça de Deus. Muito bem. Então ele deixa bem claro que ele não se preocupa com nada, não se envolvia com política, não se envolvia com
com materialismo. Paulo não. Ele não tinha tempo para isso, não é? Como é hoje. Porque essas denominações aí, elas têm produzido pessoas aí eloquentes, ricas, não é? Que ganham altos salários, são muito bem remunerados para dar uma palestra. Tem aí pastores especializados, especialistas, né, em fazer seminários, estudos, palestras, palestrantes, né, preletores, mas profissionais. Eles cobram um preço exorbitante, um preço muito alto. É 30 mil, 50 mil, 100 mil para eles dar uma palestra numa igreja. E é tudo aceito como normal. Coisa que Paulo nunca fez isso, e nenhum dos apóstolos. Nunca, jamais fizeram isso. Cobraram para pregar, cobraram para dar uma palestra, uma preleção. Nunca, nunca. Isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. E esses homens, eles querem se justificar com a Bíblia, né? Eles falam as passagens, digno é o obreiro do seu salário, Jesus falou. Mas você sabe, se você ler ali, o salário que Jesus falou ali é comer, beber e vestir. O salário era esse. Jesus mandou, né? Mateus capítulo 10, Jesus mandou de 2 em 2, seus apóstolos, seus discípulos, e falou para não levar nada. E ele disse que no caminho eles iam encontrar pessoas que iam dar alimento para eles, que iam oferecer hospedagem para eles passarem a noite, para eles terem acomodação para dormir. Sem luxo nenhum. Jesus falava, comei o que for posto diante de vós e dando graças a Deus. Agora hoje, mais de 2000 anos depois dessa história bíblica, né? Esses homens vêm gananciosos, mundanos, materialistas, né? E eles querem cobrar. E essas denominações aí sustentam esses homens. Pagam porque acham que vale a pena. Não, a mensagem que ele traz não tem preço. Vale qualquer dinheiro. Mas não pode misturar as coisas de Deus com dinheiro, não pode. Não tem nada a ver. No capítulo 10 de Mateus, Jesus deixou bem claro para ele, de graça recebestes, de graça dai. Então nós não pagamos nada para ser eleito de Deus, para nós sermos os santos do Senhor. Como é que nós vamos cobrar para passar isso adiante, gente? Não tem cabimento uma coisa dessa. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas Paulo deu a vida por esse evangelho. E no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz assim, um versículo lindo, lindo, que muita gente conhece, né? Mas pouca gente vive. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o lucro de Paulo qual era. Lucro de Paulo não era prata e ouro, não era dinheiro, não. Paulo falando aqui para os filipenses, dando exemplo em si mesmo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, né? Diz outra tradução. Então, meus irmãos, era assim que Paulo vivia, desprendido, não é? Se desfez de tudo, largou tudo, abandonou tudo. E Paulo era um homem muito eloquente, muito inteligente, ele foi fariseu, né, da seita dos fariseus. Ele era muito zeloso da lei de Moisés. Mas, quando Jesus chamou ele, tirou ele de tudo isso, ele pôde fazer essa declaração tremenda aqui, gloriosa. Para mim, minha vida agora é Cristo. Foi o que ele falou na carta aos Gálatas, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele não atribuía nada a ele mais. Ele mortificou a sua carne e passou a viver uma vida espiritual gloriosa, de bênção, né? Dando ensinamento e exemplo para todos aqueles irmãos lá. Mas ele fala uma coisa tremenda aqui ainda também no final do capítulo 1 da carta aos Filipenses, no versículo 20, ele diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois é,
Pode acontecer isso. E é assim mesmo, isso aí também não muda, até hoje é assim. Se a gente se levanta para falar a favor do Evangelho da graça de Deus, como está aí nas cartas de Paulo, as pessoas viram nosso inimigo. Porque eles não querem mudar essas cerimônias que eles praticam aí nessas denominações. Eles não querem largar isso, não é? Eles ficam bravos com a gente. Eles se tornam nossos inimigos, às vezes inimigos mortais. A gente perde amizade, o pessoal para de falar com a gente. Igual o irmão Júlio Chaves, né? Diz que ele fala o versículo lá de Mateus capítulo 15, que Jesus falou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falando bem claro que veio para Israel, veio para os judeus, veio para salvar eles dos pecados deles, né? Agora essas denominações aí falam que Jesus morreu pelo mundo inteiro, aí fica lá, né, lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas Jesus não andou no Brasil, não. Jesus não caminhou nas ruas dos Estados Unidos, da Finlândia, da África do Sul. Jesus veio no Oriente Médio há mais de 2000 anos atrás, na Palestina. E ele não saiu dali. Tem umas histórias aí inventadas dizendo que Jesus peregrinou lá para a Índia. Mentira, não tem nada disso aí. Ele não saiu do sistema. O mais longe que ele foi lá na cidade de Tiro e Sidom, lá, né, ao norte lá de Israel. E foi quando ele falou para essa mulher. Essa mulher era Ciro-fenícia, né? A mulher cananeia, né? E ela veio atrás de Jesus, clamando, e Jesus falou para aquela mulher, não, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher insistiu, sim, senhor, mas os cachorrinhos comem a migalha, né? E cai da mesa do seu senhor. Aí Jesus abençoou aquela mulher como uma exceção, que Jesus veio salvar, veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, Paulo, sim, Paulo expandiu amplamente o evangelho da graça de Deus para os gentios. É isso que não explicam na escola bíblica dominical, né? Nunca vi falar isso. Passei tantos anos aí dentro dessas denominações aí. Mas eles não podem pregar isso. Eles não podem falar a verdade. Porque eles começaram omitindo as coisas. Eles às vezes enganam e falam às vezes mentiras. Para quê? Para as pessoas continuar frequentando lá. Porque se eles falassem, não, a igreja não tem local para se reunir, pronto, ninguém mais vai lá. Que é o que o Evangelho da Graça fala. Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele fala isso. Acho que é no 1 Coríntios capítulo 14, ele fala, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem uma participação, um tem um dom, tem salmo, tem revelação e tal, faça-se tudo para edificação. Então ele falou simplesmente isso. Quando vos reunis, onde? Não importa, na cidade de Corinto. Uma cidade é muito grande. Não importa onde se reúna. E não é só na cidade de Corinto, na cidade de Filipos, na cidade de Tessalônica, na cidade de Colossos, na cidade de Cencreia, né? Não importa. Não importa onde se reúne, em que horário se reúne, mas as denominações querem pegar as coisas espirituais e botar a regra humana, a doutrina humana. Não, nós temos que nos reunir assim, igual a maioria faz, todos os domingos. Aí pega a Bíblia e vai lá para aquela denominação todo domingo. E é sempre aquele blá blá blá, ninguém cresce, ninguém progride. Ninguém tem uma revelação da graça verdadeira, fundamentada nas cartas de Paulo, né? Fica lá aquele beabá, todo domingo é a mesma coisa. Todo mundo já sabe o que vai acontecer lá no culto, não tem nada de diferente. Por quê? Porque tem um pastor lá no comando. Um pastor de carne e osso, um pastor humano. Não é o pastor Jesus. Não é o cabeça da igreja que eles seguem. Eles precisam de um mediador. Precisam de um homem. Esses bispos e diáconos aqui que ele fala no versículo 1, torna a repetir. Eles não eram mediadores de coisa nenhuma. Eles eram cooperadores. Eles ajudavam os irmãos mais novos, né? Estavam chegando ali para a igreja, que não entendia bem as coisas. Eles eram homens experientes para ajudar esses irmãos a crescer na fé. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não é isso que acontece nessas igrejas. Eles põem um líder, põem lá um chefe, para o cara morar num apartamento duplex, não é? Para o cara ter 3, 4 carros na garagem. Aí todo mundo sabe, não precisa entrar nesse detalhe não. O ranking dos pastores mais ricos do Brasil. Tá aí, fazem fortunas. E o povo aplaudindo esses homens aí. Por quê? Porque seguem doutrinas de homens, seguem religiões, denominações, que se auto-intitula Igreja de Cristo. Mas a Igreja de Jesus não tem nada a ver com essas coisas não. Porque nós somos santos. E santo quer dizer isso, separado de todas essas coisas. Separado exclusivamente para servir a Deus em espírito. Então, mas ele diz aqui, não foi concedido somente a graça de crer, mas também padecer por Cristo. E todos que levam essa palavra da graça podem saber que vão sofrer retaliação, de uma forma ou de outra. Às vezes até mesmo de parentes próximos, na sua família. De novo, capítulo 10 de Mateus, Jesus já tinha ensinado isso naquela época lá para os seus discípulos. Ele falou, os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Mas a gente não precisa se preocupar com nada disso, né, meus queridos? A gente fica tranquilo, a gente fica seguro nas mãos do Senhor. Porque Paulo diz isso também, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Ele escreveu para Timóteo, né? 2 cartas que ele escreveu para esse Timóteo. Então, meu querido, está aqui esse Timóteo aí que Paulo escreveu 2 cartas para ele e os teólogos modernos falam que são epístolas pastorais. Mas ele não fala nada de pastor. Nunca teve, insisto, nunca teve um pastor na frente de igreja nenhuma. Na frente não, ele estava junto. Tanto é que na carta aos Tessalonicenses, Paulo menciona isso. No capítulo 5 ele fala assim, irmãos, notai aí os que presidem sobre vós, que vos admoestam. Esses irmãos aí, vocês têm que ter eles em alta conta. Ele falou assim, os irmãos que vos ajudam. Ele não deu nome de nenhum. Não tinha um pastor na igreja de Tessalônica. Era uma cidade. Tinham supervisores, que eram os bispos, mas também que não enriqueciam por causa do evangelho. Não tiravam proveito da sua posição privilegiada, que eles não tinham isso. Eles eram membros do corpo de Cristo, tanto quanto qualquer outro irmão. Mas eles, com a experiência deles, eles ajudavam os irmãos. E é precisamente isso que nós fazemos também, pelas redes sociais aqui, não é? Através desse canal do YouTube. A gente está dando uma palavra para abrir o entendimento, para ajudar os nossos irmãos a se libertar dessa Babilônia que se tornou esse sistema religioso terrível, poderoso, que quer esmagar os filhos de Deus, perseguir, né, as testemunhas de Jesus. Mas nós continuamos na graça do Senhor, no poder do Pai, nós avançamos. E vamos sempre estar aqui compartilhando da revelação do Evangelho da Graça de Deus, trazendo sempre essa palavra da graça para ajudar os nossos irmãos, para que eles despertem, porque um grande desafio para quem frequenta essas denominações é exatamente isso. As pessoas elas ficam apavoradas quando quando elas pensam na possibilidade de deixar de frequentar aquele lugar que ela vai lá todo domingo com a Bíblia na mão. Mas se eu parar de ir lá, o que será de mim, não é? É dessa forma aí. Por quê? Porque as pessoas não são orientadas, elas não são ensinadas a viver na presença de Deus, a prestar um culto ao nosso Deus, ao nosso Pai, em espírito e em verdade. Não são, definitivamente não são. Eles são ensinados, adestrados a frequentar aquele lugar lá todos os domingos e ouvir aquele pastor lá, que às vezes é formado em teologia. Então eles vão lá para comer na mão daquele homem lá, todo domingo, não muda, anos e anos, semanas, meses, e assim a pessoa vai passando a vida, perdendo tempo, em vez de estar desfrutando da verdadeira graça do Senhor,
adorando o Pai em espírito e verdade, como Jesus ensinou em João capítulo 4. O Pai procura adoradores que assim o adorem, dizia Jesus naquela época. Que o adorem como? Em algum lugar? Em alguma denominação? Orando no monte? Buscando na vigília? Dobrando o joelho? Não, é em espírito, não é na carne. O problema é esse, que essas denominações ensinam as pessoas a viver uma vida cristã na carne. Não dá certo. Aí se torna religião oca, pura, superficial. Não é? Agora, viver em espírito é a verdadeira vida eterna. Porque nós vivemos aqui na Terra. E quando acontecer a nossa morte biológica, como diz o nosso irmão Cristiano França, quando nós passarmos por nossa morte biológica, estaremos para sempre com o Senhor. Né? Seremos espíritos perfeitos, como já somos hoje, espíritos perfeitos. Somos predestinados para viver eternamente, dando glória a Deus na presença do Senhor Jesus. Não é? Então é isso. Então as pessoas ficam assim, perdidas. Ah, mas se eu deixar de ir na minha igreja, como é que vai ser? Né? Ele chama aquilo lá de igreja. Na verdade é uma sinagoga de Satanás, né? Porque lá tem ensinamento do inimigo, né? Ensinamento do bom amigo que é Cristo, não. Então as pessoas ficam assim. Eu, graças a Deus, para mim, foi um fardo que eu tirei. Deixar de frequentar esses lugares aí. Deixar de seguir doutrinas de homens. Deixar de pertencer ao sistema religioso inventado pela carne de homens inescrupulosos e maus e cruéis, né? Que querem desviar os filhos de Deus da verdadeira graça do Pai. Foi um alívio para mim. Aí faz todo sentido a gente ler aquele versículo de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sim, aí nós estamos libertos. Porque nós demos as costas para as igrejas dos homens, para a doutrina dos homens, para o fermento dos fariseus, para vivermos e adorarmos a Deus em espírito e verdade, como Paulo estava passando aqui para os nossos irmãos na cidade de Filipos. Ficamos por aqui, na esperança, né, na torcida, que essas palavras possam ser de grande utilidade para a tua vida, para que nós possamos ter comunhão e sempre compartilharmos da verdadeira graça de Deus na presença do nosso Pai. Amém.